Shalom para todos que estão presentes, Shalom para quem estará nos assistindo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Que as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, possa vos alcançar em nome de Yeshua HaMashiach. O tema desse shiur é a lei e a graça. Nós queremos explanar nesses momentos que nós teremos, que são poucos minutos, se temos que nos atentar e obedecer à lei, às mitzvot de Hashem, ou se a graça me basta e eu não preciso observar mandamento nenhum. Uma vez que existe uma confusão muito grande por parte dos cristãos de forma geral, que muitos acreditam que a lei foi abolida, ela não é mais praticada. É impossível. Uma terra sem lei é uma terra em desordem. Então nós vamos entender nesse shiur como que funciona a lei e a graça. Amém? Nós vamos dar início a partir do livro de Efésios, capítulo 2, lá no versículo 8. Você que está em casa, que está nos assistindo, você que está aqui presente, poderá acompanhar pela sua Bíblia. Assim você vai checar tudo nas Escrituras. Nós não temos dogmas aqui, ok? Leis humanas, conceitos humanos. Tudo é apoiado nas Escrituras Sagradas. Então, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: porque vocês foram libertados pela graça, por meio da emuná, da confiança, e mesmo esta não é sua realização, não é de você mesmo, mas um presente de Hashem. Versículo 9 diz o seguinte: vocês não foram libertados por suas ações, portanto, não tem de que se gloriar. Já o versículo 10, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Mashiach e Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Hashem, para serem realizadas por nós. Amém. Amém. Nós vamos ouvir algumas explicações em cima desse versículo-chave, que ele aborda a graça. Então, primeiramente, eu gostaria de passar para o Moré Clayton, e depois os demais, cada um terão a sua oportunidade, para que pudéssemos ler versículos, dando apoio ao estudo desse shiur. Ok, shalom. Boa noite a todos que estão presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo, diretamente das redes sociais, Facebook, YouTube, depois vão estar acompanhando o nosso estudo. É um tema bem polêmico, graça versus lei. O que seria? Somos salvos pela lei ou somos salvos pela graça? Esse versículo, Efésios 2:8, é o versículo-chave, onde apoia-se a tese, a ideia de que hoje nós vivemos na dispensação da graça, e não precisamos assim praticar a lei ou praticar os mandamentos da Torá, as mitzvot, Porém, esse versículo, como a tradução que o senhor leu é uma tradução muito boa, mas ele tem uma tendência a eliminar a lei, dizendo que somos salvos pela graça, e que a obra, nós vemos aqui que a obra não é dom de Deus, e não é por obra, para que ninguém se glorie. Nós precisamos entender o contexto desse versículo que ele está dizendo. Shaul Shalia, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava dizendo que, por si só, o homem não consegue salvação. Por isso que o judeu ele sempre esperou o Mashiach, até hoje ele espera o Mashiach. Mesmo que alguns ainda não entenderam que o Mashiach é Yeshua, mas ele ainda espera o Mashiach. Porque o judeu entende que ele precisa de um Redentor, ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Libertador, um que reine.
Então aqui está dizendo, único e exclusivamente, que você não consegue salvar a si mesmo, que a obra de redenção, você não consegue ser aplicada por si mesmo, por uma pessoa sozinha. Por isso que não é por obras. É por isso que era feito o sacrifício uma vez no ano, para que o pecado fosse tampado e alcançasse ali o perdão dos pecados em Yom Kippur. Mas o homem por si só não fazia. E o sangue ali, ele não era vamos dizer assim, ele não era completo, não era um sacrifício pleno, como foi o de Yeshua, suficiente como foi o de Yeshua. O sacrifício de Yeshua comprou, né, a nossa salvação da humanidade, como diz em João capítulo 3, versículo 16, né, porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi um sacrifício pleno. Mas aqui nós vamos entender então que obras é porque o homem não consegue fazer por si só. Porém, nós continuamos o versículo dizendo assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo, feituras do Eterno, criados em Cristo, em Yeshua, para boas obras. Ok? Para boas obras. Ora, se não é por obras, mas é para boas obras. Ou seja, não é pela sua obra que você alcança a salvação. Porém, após alcançar a salvação no Mashiach, Yeshua, você precisa praticar essas obras. Consegue entender? Ou seja, somente os mandamentos não te dá a salvação plena, porque apenas o sangue do Mashiach que foi derramado na cruz te dá a salvação. Porém, após você aceitar a obra de redenção de Yeshua pelo sangue vertido na cruz, você precisa ter as obras e praticá-las. Dá até a impressão que o versículo está contradizendo. Justamente. Ele começa dizendo que pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é sua realização. Sim. Ou seja, não é por obras. Dá-se a entender. A pessoa que defende essa tese, Hiroshi, ela diz que ela pega o versículo A, que é a parte A do versículo, dizendo não é por obras. Pronto, fim daí. Mas presta bem atenção. A parte B do versículo diz assim, somos feituras dele, do Eterno, criados no Mashiach Yeshua, ou seja, em Cristo Jesus, para boas obras. E aqui está a chave, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Opa! Andar nela? O que é? Os mandamentos, as leis. Está assim no versículo? Para que andássemos nela. Então, você tem que entender o contexto para que você possa defender uma tese. Já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Aqui nessa tradução está para que andássemos nela. É a mesma coisa, para que nós estivéssemos nela. Então, aqui no próprio versículo já está colocando de uma forma, como se diz, subjacente, né? Dentro do versículo dizendo sobre os mandamentos. Porque não é por a sua obra sozinho, é juntamente com o sacrifício de Yeshua, mas após o sacrifício que você ande nas obras, ou seja, obedecendo e praticando as mitzvot. Amém? Amém. Isso mesmo. Não é interessante? Muito interessante. Se ele está dizendo, já no termo da versão judaico-messiânica, da Bíblia judaica, Yeshua para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós, que inclui aí bondade, amor, misericórdia, justiça, tudo isso são leis,
São mandamentos. Não é? E que só pode ser praticado com o seu próximo. Sim. Não é? Então, uma vez que você diz, ou você tem a mente acreditando que você não pratica mais as leis, que as leis foram abolidas, e que o primeiro testamento foi abolido, você simplesmente está neutralizando o sangue vertido na cruz. Porque eu fiz essa pergunta para várias pessoas. Por que Yeshua derramou o sangue lá no madeiro? A resposta é simples e eles respondem: para o perdão dos nossos erros. Alguns dizem assim, para o perdão de nossos erros. Outros dizem mais objetivamente, para o perdão dos nossos pecados. Aí você faz a próxima pergunta: o que é pecado? Pecado é descumprir a lei. Pecado é mentir, pecado é adulterar, pecado é assassinar, pecado é roubar. Se tudo isso é pecado, é porque é uma quebra de um mandamento: não matarás. Até usei um argumento interessante esses dias. A polícia militar está na rua para cumprir a Torá. Ela está atrás de quem? Daquele que rouba, daquele que comete crimes, que burle a lei, que mata, rouba, adultera. É engraçado porque toda a lei, toda a Constituição, ela tem uma base. Da onde saiu a base? Está na Torá. Da Torá. Está na Torá. Está na Torá. Então vamos fazer comparações agora dentro das Escrituras, tanto na Brit Hadashah, chamado de Novo Testamento na sua Bíblia, como no chamado Velho Testamento, que é o Tanar junto com a Torá. E vamos ver as comparações de versículos. Vamos fazer aqui um Midrash, para que nós possamos entender melhor ainda. Eu gostaria de pedir para que o professor Sebastião, estudioso das Escrituras, um homem dedicado às Escrituras, que ele fizesse menção de um versículo demonstrando que o paralelo, que a graça e a lei, ela anda de mãos dadas. Shalom, boa noite a todos. Eu quero trazer um versículo que está aqui em Terrilim, 119, versículo 155, que diz assim: a salvação está distante do ímpio, porque eles não procuram a tua lei. 119, Salmos 119, 155. 119, 155. O senhor quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário assim. Eu acho que, como nós estamos reunidos aqui estudando as Escrituras, todos os líderes deveriam reunir também dentro das suas congregações, das suas igrejas, e analisar as Escrituras para ver o que a Escritura realmente fala para cada um de nós. O que ela quer de cada um de nós. Qual o caminho que nós devemos tomar para seguir e fazer o que é reto diante dos olhos do Eterno. Ler as Escrituras aleatoriamente, a pessoa vai ler, mas não vai compreender. A pessoa tem que estudar as Escrituras profundamente, sentar, conversar, trocar ideia com as pessoas, para que elas possam, para depois sair o resumo e poder pregar a palavra de Deus e falar da maneira correta, para que não seja um vacilo, pregar de uma maneira incorreta. Perfeito. Para a pessoa entender, aqui em Timóteo, em João, em 1 João diz o seguinte, olha como é que se fala as Escrituras, para a pessoa ter que entender as Escrituras. João, 1 Yohana, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, diz assim: a maneira que certificamos de que conhecemos a obediência aos seus mandamentos, qualquer um que diga, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não estás nele. Não, esse é forte, hein? Então a Mas... pessoa tem que conhecer e tem que obedecer. Isso. Vou pegar de exemplo do que o senhor citou, Terrilim 119, 155.
Essa palavra, ela é explícita. Olha o que diz, o senhor já leu. A salvação é o que nós pregamos hoje. A salvação vem através do sangue do Machia, através do sangue vertido no madeiro. O que todos os crentes, os cristãos de hoje estão procurando é a salvação. Mas já estava registrado lá no livro de Salmos, lá no livro de Terrilim, lá no versículo 155 do capítulo 119. A salvação, assunto tão atual. A salvação está distante dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é o que está longe da O Torá. ímpio é o que está longe da Torá. O ímpio é o que quebra os mandamentos. O ímpio é o que burle as leis do Eterno. Qualquer pessoa que desconsidere as leis de Hashem, do Todo-Poderoso, é um ímpio. Então a salvação está longe de quem não se atenta para obedecer às mitzvot, às leis do Todo-Poderoso. Ok? Olha só a parte B do versículo. A salvação está distante dos ímpios, porque eles não procuram tuas leis. Não procuram as tuas leis. Então nós estamos no Primeiro Testamento, correlacionando com o Primeiro Testamento, vamos lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento. 1 Yohanan, 1 João, capítulo 2, versículo 3, está totalmente conectado com os Salmos. Totalmente. Olha o que está escrito no versículo 3 do capítulo 2 de 1 Yohanan. A maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos é a obediência às suas mitzvot. É a obediência a seus mandamentos. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece às suas leis, os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Eu só queria entender o que eles fazem com esse versículo, que está tão explícito, que está dizendo que se a pessoa disser, eu o conheço, mas refuta as leis, diz que as leis não estão mais ativas, é um mentiroso. Eu creio que está faltando uma leitura mais dinâmica por parte de todos, tanto de líderes quanto de membros, porque mais explícito, mais claro do que isso aqui, eu creio que é impossível. Acabamos de fazer uma correlação que o senhor acabou de expor em Salmos com 1 João. Um versículo afirmando o outro versículo. Perfeito, perfeita a colocação. Muito boa também, assim como foi exposto pelo Moré Clayton. Alguém tem algum versículo que queira expor? Shalom a todos. Eu vou ler na tradução João Ferreira de Almeida, que eu creio que a maioria das Bíblias que todos têm, que é o que acabou de ler em 1 João 2, 2:3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, aqueles que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se for analisar, está escrito a mesma coisa, então não tem... Nós não estamos usando uma tradução favorável à lei e desfavorecendo a graça. Então nós pegamos uma Bíblia tradicional, né, na tradução João Ferreira de Almeida, e você acabou de expor que a tradução, mesmo nós tendo uma linguagem mais próxima dos originais, a sua tradução na João Ferreira de Almeida está bem paralela, bem próxima. Então nós não estamos aqui criando nenhuma condição de apoio ou refutação da lei e da graça. Amém. Obrigado. Pois não? Quem está com a Bíblia João Ferreira de Almeida, lê aí para mim em Efésios 2, a leitura oficial da noite, por gentileza. Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, por gentileza.
porque ele graça. Sois salvo por meio da fé. E isso não prevê de vós, pois é dom de Deus. Segurei. Na tradução João Ferreira de Almeida, ela fala que pela graça sois salvos. Na tradução mais original, mais próximas às raízes, diz assim: porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança. E mesmo esta não é sua realização, mas um presente de Deus. A palavra sois salvo e sois libertos é muito diferente uma da outra. Quando Shaul fala para os Efésios sobre isso, ele fala que vocês são salvos, são libertos do pecado. Libertos do pecado. Não quer dizer que é salvo pela graça. Libertos do pecado. Porque a Bíblia nos ensina lá em Provérbios, em Mishlei, que aquele que abandona, que confessa e abandona o pecado. São dois caminhos. São duas ações. Confessar e abandonar. Muitas pessoas confessam, mas não abandonam. Entendeu? Então, quando Paulo fala isso, porque vocês foram libertados pela graça. Tipo assim, vocês eram escravos do pecado. E através do sangue do Mashiach, vocês foram libertados. Só consegue obedecer às mitzvot do Criador aquele que é liberto do pecado. Senão se torna apenas mais um legalista religioso. Sim. Que serve sem poder compreender o que está servindo. Sim. Você tem que obedecer, mesmo que você não entenda. Não é assim. Quem é liberto do pecado consegue entender. Então, o erro que muitos, vamos dizer assim, que a tradução romana trouxe foi essa. E foi tão destrutiva que muitas teses foram fundadas sobre ela, sobre esse versículo adulterado. Porque as origens ensinam que porque vocês foram libertados, pela graça sois libertados e não salvos. Entendeu? Salvação é algo que vem após a libertação. Então, porque as pessoas começam a dizer, como dizem hoje, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre. E essa não é a verdade. Você foi libertado pela graça. Aí a salvação é passo a passo, conforme você vai obedecendo as mitzvot do Criador. Caso contrário, foi que leu em Yohanan. Aquele que peca, aquele que transgride a Torá, peca. João foi um dos apóstolos mais chegados em Yeshua, em Yohanan. Aquele que transgride a Torá, peca. E se você peca, você não o conhece. Então não podemos dizer que a graça foi acima da lei. Não existe isso. A lei a Torá protege a graça. E a graça nos traz entendimento acerca da Torá. Perfeito. Só complementando, para ser liberto é porque era escravo. Se era escravo, mentia, adulterava, roubava, quebrava os mandamentos. O cidadão que foi liberto passou a ser obediente às leis e não mais aquele que quebra os mandamentos, né? Então você está falando, foram libertados, ou seja, vocês saíram de uma condição de quem desacatava a lei, eram escravos do pecado. Agora essa liberdade é a obediência que vocês têm no cumprimento das leis. Só que não conseguem interpretar dessa forma. Mas é bem claro também aqui. Uma palavra um pouco mais difícil de se interpretar, né? Se alguém foi liberto, porque outrora era preso de alguém, escravo de alguém. Escravo do pecado. Pois não? Eu entendo assim, a pessoa estava presa no quê? Ela estava presa no mal que existia nela, ou na fraqueza dela. Porque ela não conhecia, outrora estava estrangeiro, você não conhecia a Torá, agora você conhece. O que acontece, e depois que você conhece, você entende o que é pecado. Depois que você entende o que é pecado, então você tem a escolha e a liberdade, e aí é liberto para escolher entre pecar e não pecar. Então, nós aprendemos no show passado que
que nos protege é o quê? Conhecimento. Conhecimento te dá essa liberdade. E o sangue do Mashiach veio para te dar essa liberdade de você poder escolher o bem e o mal. Olha que interessante, se o senhor me permite. Em Devarim, porque o que existe hoje é uma lei, é uma graça barata. É uma graça, olha, eu aceitei Jesus, Yeshua, e agora eu estou salvo. É assim que as pessoas pensam no mundo secular. É assim que é pregado em algumas igrejas. É uma graça barata. O que você precisa fazer? Aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, acabou. Aceitei Yeshua como Mashiach, aceitei... É uma graça barata, mas olha o que diz aqui em Devarim, capítulo 30. Se alguém quiser acompanhar, versículos 16 e 19. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então aqui o Eterno impôs uma condição. Devarim 30. 30, 16. Capítulo 30, versículo 16 e 19. E o 19 diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Eterno aqui está dizendo, olha, você tem dois caminhos, você pode escolher. E Yeshua nunca foi contra isso. Jesus nunca pregou contra essa palavra. Pelo contrário, ele sempre a defendeu. Ele diz assim, eu não vim para abolir os mandamentos, a lei, mas para que ela se complete, ou para que ela se cumpra na realidade. O que acontece hoje é que é uma distorção, uma graça barata, uma justificação do pecado e não do pecador. Há uma justificação hoje do pecado e não do pecador. Porque a carne é fraca. Isso não está, vamos dizer assim, não é isso que Shaul queria dizer quando ele disse que a carne, que o espírito está preparado, mas porém a carne é fraca. Não está justificando o pecado. Yeshua justifica o pecador e não o pecado. Então essa graça barata é o que traz a confusão para a mente das pessoas. É o batismo sem disciplina. A pessoa batiza, ela está salva. Isso foi criado lá atrás, quando Roma abraçou o cristianismo. Então, para que as pessoas adaptassem, para que eles alcançassem mais adeptos ao cristianismo, se instituiu o batismo, que é o batismo de criança, por exemplo. A pessoa tinha que batizar o seu filho quando criança, quando recém-nascido. Por quê? Se uma criança batiza com recém-nascido, ela vai passar toda a vida dentro daquela religião, ela não vai sair. Mas uma criança, ela não sabe a diferença de pecado, de pecar e não pecar. O que é pecado? Ela não sabe. Ela é pura. Então, só que ali começou-se. E isso é uma prática que ela é vamos dizer assim, um pensamento foi condicionado as pessoas a virem para os dias de hoje. Olha, você precisa batizar para ser salvo. É só isso que ela precisa? É só batizar que ela precisa? Não, você precisa batizar e abandonar as velhas práticas. Olha só o que diz em 2 Coríntios 5,17. Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso ainda? Não? 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que são as coisas velhas? Eu pus aqui uma anotação entre parênteses aqui. Coisas velhas, pecados igual à transgressão da lei. Então, a partir do momento que a pessoa aceitou o sacrifício do Mashiach, de Jesus, de Yeshua,
naquela cruz, no Calvário, ela se torna uma nova criatura, ela está dizendo publicamente no batismo: eu reconheço que eu tenho um Salvador, eu tenho um Messias, ungido do Eterno, que me comprou com o seu sangue, e agora eu quero ser uma nova criatura, anelado com o Mashiach. Porque eu não quero praticar aquelas coisas que eu praticava antes. E eu quero me tornar uma nova criatura. E aí sim tudo se fará novo, porque eu abandonei as velhas práticas. Ou as velhas obras. Foi quando nós começamos a falar sobre obras aqui, não é isso que Efésios fala? Obras. Continuando, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, se você se reconciliou, se você está salvo, vai depender de se você abandonou ou não as velhas práticas. Se você é ou não realmente uma nova criatura. Se a criatura antiga pecava, transgredia, por ser ignorante aos mandamentos, hoje eu não sou mais ignorante aos mandamentos. Estou anelado com Deus. E se eu estou anelado com Deus, eu escolhi aguardar, como dizem Devarim, os seus mandamentos e os seus estatutos. Não de Jesus, mas de Deus, do Pai. E isso vem a salvação. Amém. Amém? É verdade. Pois não. Só para completar o que o Cleito disse, em 1 Yohanan, capítulo 2 também, versículo 13, 15, em diante diz assim: não amem o mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provêm do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando e também os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. Quem escreveu isso foi Yohanan, apóstolo do Senhor Yeshua. Esse foi o ensinamento que ele teve do próprio Yeshua. E Yeshua instruiu ele a ensinar a fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Todas as suas vontades estão em suas mitzvot, em sua Torá. Se você quer conhecer a vontade do Criador, é só você estudar a Torá. Então não tem como dizer que a graça desfez da lei, da Torá. Porque o próprio Yohanan, o apóstolo do Senhor Yeshua, nos instrui a fazer a vontade de Deus, que se encontra na Torá. Perfeito. Olha lá. Quer ver que correlação interessante? Foi lido em Devarim, Deuteronômio 30, 16. Aqui é uma ordem. O Eterno não está pedindo, por favor, se vocês puderem, se vocês acharem interessante. Não, ele disse em poucas palavras e com muita objetividade: eu ordeno hoje a vocês que amem a Hashem, seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam às suas leis, às suas mitzvot. É uma ordem direta. Aí vamos correlacionar na Brit Hadashah, no Novo Testamento, lá no livro de Matitiahu, lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 17. Também é muito explícito: não pensem que vim abolir a Torá e os profetas. Eu não vim abolir, cancelar, tirar, remover. Eu não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud, ou um traço da Torá, da lei, passará. Nem mesmo, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo Devarim
30, 16, passará. É muito claro. Mais claro, impossível. É muito direto. Então, a Bíblia, o problema maior que eu vejo das Escrituras, no meio dos ministros e de forma geral, é não fazer essa correlação, porque a Brit Hadashah, o Novo Testamento, nada mais é do que uma linguagem para facilitar a assimilação, o entendimento da primeira aliança. Tudo que tem na primeira aliança tem no Novo Testamento. Tudo que tem no Velho Testamento tem no Novo Testamento. É uma repetição. Ok? Mais algum comentário? Quer fazer a leitura? Por favor. Nosso irmão Elias vai fazer uma leitura. Prestem bastante atenção, que também é muito interessante, que vai somar com todos esses nossos comentários. Por favor. Shalom, uma boa noite a todos. Shalom. Quero ler aqui no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 14 até o 18. Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não jazemos sob o legalismo, mas debaixo da graça? Deus não o permita. Vocês não sabem que se apresentarem a si mesmo como os escravos obedientes a alguém, então torna-se escravo daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte, quer da obediência que conduz à justificação. Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhe foi transmitido. E depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Amém. Amém. Quando se fala aqui, é um versículo difícil de interpretar. Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês não jazem sobre o legalismo, mas estão debaixo da graça. Alguém pode dizer, está vendo? Está dizendo aí que eu não estou mais debaixo da lei. Mas estar debaixo ou sob o legalismo é quando você cai em pecado. Aí a lei está sobre você. A penalidade. A penalidade. Adulterei, a lei. Lei do adultério. Roubei, a lei do roubo. Mas você, que já foi liberto, uma vez conhecendo a palavra, uma vez que vocês não vão oferecer parte do corpo de vocês à desobediência, ou seja, à quebra dos mandamentos, então a lei não terá mais poder sobre vós. Por quê? Eu não estou quebrando mais a lei. Como você pode estar andando na rua e um policial te dá uma multa por algo que você não fez? Eu não estacionei em lugar errado, como ele pode me multar? Eu não passei num semáforo vermelho, eu não quebrei uma lei. A punição, ela é dada somente para quem quebra o mandamento, para quem quebra a lei. Então Romanos aqui está dizendo no capítulo 6, que nós estamos libertos. Não estamos mais debaixo do jugo, não estamos mais debaixo do legalismo. Não estamos mais debaixo do legalismo. Ou seja, eu não a quebro, então não tenho que temê-la. Amém? Muito bem colocado, obrigado pela participação. Higman, professor. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Vou fazer uma correlação com a Brit Hadashah. Olha que interessante. Aprenda a estar em paz com Deus, e desse modo o bem voltará a você. Por favor, receba a instrução da sua boca e tome suas palavras no coração. Se você se voltar para Shaddai, será recuperado. Se você lançar a impiedade para longe de suas tendas. Jó, fala sobre ouvir a voz de Deus, os seus mandamentos, e colocar em teu coração.
Se você fizer isso, você vai afastar a impiedade da sua tenda, a impiedade da sua tenda. Aí vamos fazer uma correlação lá em Yohanan, 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos mandamentos. Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos que têm Deus por Pai vencem o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa confiança. Amém. Todos que apegam a graça como algo inefável, que despreza a lei, erram nesse ponto. Porque se você ama a Deus, você obedece os seus mandamentos. Perfeito. Entendeu? Foi o que Jó disse. Quer ser bem-aventurado? Quer ser recuperado? Afasta-se a impiedade da sua tenda e ouve a voz de Deus e obedeça aos seus mandamentos. Perfeito. Então não tem como afastar a lei. Não tem como. Não tem como. São os mandamentos do Eterno. Exatamente. Quer fazer algum comentário? Alguém? Eu queria fazer um comentário porque nós sempre aprendemos que a pessoa que não pratica a lei, ela é considerada um fora da lei. Só que normalmente, se você pegar filmes e desenhos ou literaturas, um fora da lei é uma pessoa que merece a prisão. Então, estar fora da lei não é algo positivo. Nunca foi. É negativo. Até mesmo no mundo secular. Você ser um fora da lei é você dizer que não obedece os estatutos, as normas, a Constituição. Então, estar fora da lei é estar fora, se a gente trazer isso para dentro da Bíblia, estar fora da lei é estar fora dos preceitos ou daquilo que o Eterno tem preparado. O que é dito, eu quero trazer aqui, porque não tem ninguém que está defendendo aqui, eu também não estou defendendo essa visão de graça, né? De graça sem lei, mas uma frase que é dito a graça é um dom de Deus, e o dom é um presente que você recebe sem merecer, e não precisa pagar por ele. É isso que o pessoal diz. E é o que nós ouvimos. Mas é o que nós ouvimos. Quem defende graça e não lei. Mas nós entendemos que é uma coisa que eu digo sempre, que a lei, na verdade, ela foi dada para nós. É um presente. A graça é um presente, mas a instrução também é um presente. É para nós, é o que nós estamos dizendo aqui. Que a lei é bênção para nós. Agora, olha o que diz Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que diz Romanos 3, 23. Na Brit Hadashah. Todos pecaram, todos. Mas se a gente abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 9, se vocês quiserem abrir, muito interessante esse versículo. Diz assim: portanto, vou começar no 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, aceito comigo que, de sua parte, nos sofrimentos por causa das suas boas novas. Começa o 9 agora. Deus lhe dará o poder para isso, porque Ele nos libertou para a vida de santidade como seu povo. Não foi por causa de nossos atos, mas por causa de seu propósito e graça, que nos foram dadas, que estamos unidos ao Messias e Yeshua. Ele o estabeleceu antes do início do tempo, ou antes dos séculos. O propósito de graça e de salvação já era um propósito do Eterno desde o Éden. Desde o Éden, o Eterno, quando Adão ele cai, o Eterno já fez o planejamento da salvação, da graça. Mas se desde aquela época o Eterno já planejou o propósito da salvação, por que Ele daria as suas leis e os seus estatutos para que hoje o homem pudesse dizer, não vale mais?
Não tem algo contraditório aí? Concorda comigo? Deus não pode se contradizer. O que acontece é que o homem se contradiz. E o homem pega um texto fora de contexto, e defende uma tese. Na verdade, sem lei não há graça. Porque a graça ela está atrelada à lei. Se você peca, você é um fora da lei. Se você é um fora da lei, você tem por merecimento a condenação. Simples. Até porque, Shalom, boa noite. Até porque eu penso o seguinte, que se fosse pela graça, hoje nós não precisaríamos ter uma Bíblia para a gente seguir, né? Para a gente, é um manual de instrução. Então, se fosse pela graça, a gente poderia viver o dia a dia, um cotidiano. E a gente não precisaria estar aqui hoje estudando as Escrituras. Justamente. Por isso que o Eterno deu a sua Torá, a sua palavra para nós. Para que o homem tivesse uma instrução. E ele, o que foi lido em Devarim, ele diz hoje ainda. Eis que coloco diante de vós o bem e o mal. A vida e o bem. E a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida. E a vida são os seus estatutos, os seus mandamentos. Não há salvação sem eles, né? Dá uma olhada nas palavras de Yeshua, uma vez que já foi citado aqui 2, 3 vezes, que a maior prova de amar a Deus, quem está assistindo, quem está raciocinando, acompanhando, que está correlacionando os textos, já foi falado aqui umas 3 vezes ou mais, que a maior prova de amor ao Eterno é obedecer os teus mandamentos. Isso foi falado aqui várias vezes. Agora dá uma olhada no que está escrito no livro de Yohanan, lá no capítulo 5, por favor, versículo 41, a seguir. Yohanan 5, versículo 41. Aqui é Yeshua fazendo um comentário, ok? Ele comentando, e ele disse o seguinte: não aceito louvor humano, mas conheço vocês. Sei que não tem nenhum amor por Deus. Olha a força desse versículo. Olha, não aceito louvor humano, mas conheço vocês. Sei que não tem nenhum amor por Deus. Agora, o restante do que eu vou ler está atrelado a essa questão de sei que não tem nenhum amor por Deus. Vim em nome de meu Pai e não me aceitaram. Se outra pessoa vier em seu nome, a aceitarão. Como vocês podem confiar? Vocês estão ocupados, procurando aceitação mútua, um tentando agradar o outro. Líderes que agradam os membros que agradam os líderes. Aceitação mútua. Em vez de procurarem unicamente o louvor devido a Hashem, a Deus. Olha, o foco de vocês mudou. O foco é adorar unicamente, louvar, obedecer unicamente a Deus, ao Eterno. Não pensem que serei o acusador de vocês perante o Pai. Estamos no livro de Yohanan, João, Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança. Não estamos falando aqui de Velho Testamento, não estamos falando de Torá. Mas olha o que está escrito aqui, falado pelo próprio Mashiach, pelo próprio Messias. Não pensem que serei o acusador de vocês perante o Pai. Sabem quem os acusará? Moshe. Sabe quem os acusará? A Torá, ao qual vocês desobedecem. Será que não conseguem ler isso em João? Sabe quem acusará vocês? Está dizendo o Mashiach aqui, Sabe quem acusará vocês? Moshe.
aquele com quem vocês contam. Se vocês realmente crescem em Moshe, se vocês realmente crescem em Moisés, se vocês são o que dizem ser, olha isso aí que eu estou falando aqui. Se vocês são o que dizem ser, se vocês são cristãos, se vocês são servos de Deus, se vocês realmente amam a Deus, se vocês são o que dizem ser, creriam em mim. Porque Moshe escreveu ao meu respeito. Deixa eu traduzir aqui, deixa eu desenhar. Tem gente que não entende, você tem que desenhar. E Yeshua, Jesus está dizendo, eu sou a Torá. Eu vou ler de novo, que tem gente que não entendeu. Se vocês realmente crescem em Moshe, em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Eu sou a Torá, está dizendo Yeshua. Ele está dizendo, eu sou a Torá. Como vocês dizem que crê em mim, que crê na palavra, eu sendo a Torá, porque Moisés escreveu a meu respeito. Vocês não creem. Vocês mentem para vocês mesmos. Vocês estão procurando favor mútuo. Estão tentando agradar, aceitação mútua. Estão tentando agradar um ao outro. Se vocês realmente crescem em Moshe, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não creem, olha, escute isso aqui. Mas se não creem no que ele escreveu, alguém me responde aí, por favor. O que Moshe escreveu? Torá. Torá. Olha o que Jesus disse. Eu estou falando para aquele que está nos assistindo agora. Olha o que Jesus disse. Mas, se não creem no que Moisés escreveu na lei, na Torá, como poderão crer no que eu digo? Vocês não creem nele? Então não dizem que vocês estão crendo em mim. Isso é falso. É falso. Isso é muito forte. Está aqui. Está em João. É só pegarem a Bíblia e ler. E tirar as escamas romanas dos olhos. Mas a igreja, ela fechou, ela bitolou, ela não consegue interpretar o texto. É uma cegueira espiritual. É lamentável. Eu estou na posição aqui de dar uma pimentada no nosso estudo, ok? Pois não. Talvez essa parte que o senhor leu é maravilhosa. Mas talvez algumas pessoas, ou talvez você que está em casa, você que está estudando também com a gente, acompanhando, eles poderiam dizer assim, Rocha, diante desse versículo. Mas Yeshua estava falando com os judeus. Porque eles estavam falando com os judeus ali. Sim. Estava na Galileia, se não me engano, ali. E poderia dizer. E é o que eles dizem. Por que eles dizem isso? Olha, o Velho Testamento, a Torá, os profetas, é para os judeus cumprirem. E não para nós, gentios. É assim que eles dizem, nós. A verdade é isso que é especulado por aí. No meio. No meio dessa visão que defende isso. Não da nossa visão judaico-messiânica. Mas olha só o que diz em Romanos, capítulo 3. Podem abrir e acompanhar. Romanos, capítulo 3, do verso 28 em diante. Só para complementar. Porque as pessoas dizem, as pessoas pensam assim, que há distinção entre o judeu, o que nasceu com sangue judeu, e aquele que não nasceu com sangue judeu, mas se aproximou. Porque 1 Coríntios também diz que nós éramos estrangeiros, Shaul disse, mas agora nos reconciliamos com o Eterno. Romanos capítulo 3, do verso 28. Olha a correlação com esse versículo do Senhor. Olha a coisa linda. Pode ler? Bom, ou é Deus o Deus apenas de judeus, ele não é também o Deus dos gentios? Então ele já começa o texto aqui, no versículo 29 dizendo, será que Deus é Deus só dos judeus? Ele também não é dos gentios? Sim, ele é de fato Deus dos gentios.
deixando bem claro que a partir do momento que você se reconciliou com o Eterno, através do sangue do Mashiach, você não é gentil. Mas o termo gentil aqui está dizendo aqueles que não eram israelitas, eles não eram judeus, eles foram reconciliados, ok? Então vamos continuar. Ele é de fato Deus dos gentios, porque como vocês reconhecem, Deus é um só. Por isso, consideremos justos os circuncisos com base na confiança e os incircuncisos com base na mesma confiança. Qual confiança que é essa? Yeshua. Tanto os circuncisos ou incircuncisos. Tanto os circuncidados, o povo judeu, como os que não foram circuncidados, que não eram judeus. Segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa confiança? Olha o que Saul falou. Fantástico. Ele fez uma pergunta. Espera aí. A confiança no Mashiach, na salvação através do Mashiach, então a gente, diante dessa confiança, nós vamos abolir a Torá? É isso? Porque tanto o circuncidado como o não circuncidado tem um valor só, então nós vamos abolir. Tanto você ser judeu ou você ser gentil, você não precisa mais observar a Torá? É isso que ele está dizendo. Olha aqui a parte B. De maneira nenhuma, ao contrário, confirmemos a Torá. Ao contrário, pratiquemos a Torá. Então não tem. A pessoa pode dizer que é só para o judeu, que o gentil não precisa mais disso, que nós somos salvos pela graça de Jesus. Não. Agora que nós somos realmente e precisamos cumprir os mandamentos. Tanto o judeu como aquele que não era judeu. Confirmamos a lei. Praticamos a lei. Confirmar a lei é praticar a lei. Amém? Exatamente. E não tem um versículo que está escrito: o mandamento é santo, a lei é santa. Santa, agradável. Então, se o mandamento é santo, se a lei é santa, como é que foi abolido algo que é santo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O versículo que o senhor comentou está em Romanos, capítulo 7, do verso 12, que diz assim: de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então ele nunca foi visto como algo negativo. Se a lei é santa e o mandamento é justo, então nós temos que ter ele. Impossível abolir. Romanos, está na Brita Hadashah. Para a igreja de Roma. É uma carta direcionada a uma igreja que podia estar burlando essa situação e não estar aceitando os mandamentos. Então a carta foi direcionada. Olha, a lei é santa, o mandamento é bom. Então vocês não podem abolir. Então uma carta direcionada à igreja de Roma. Cada versículo que a gente lê, Rocha, ele traz à tona mais segredos e mais verdades. Versículo 13 do livro de Romanos, capítulo 7. Olha o que Shaul Shalia, Paulo falou. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Se não tivesse uma lei e um mandamento, ele não tinha como detectar o que era o pecado. A lei me mostra o quão pecador eu sou e me traz o arrependimento para que eu não peque, para que a minha velha natureza morra. Sim. Que eu nasça novamente. Ou seja, se eu elimino a lei, não tem como ela apontar os meus erros. Se eu elimino a lei, não tem como eu identificar o que é pecado. Se eu elimino a lei, não tem como eu saber o que é adultério, o que é roubo, o que é assassinato. Ou seja, eu eliminei aquilo que aponta o pecado. Não tem mais regras. Uma vez que não tem regras, você não as quebra. E se você não as quebra, você não precisa de sangue para a redenção. Então, se você diz que não tem mais lei e que você só vive na graça,
e que a lei não está mais sobre você, então você não depende mais do sangue do Mashiach vertido na cruz do Calvário. Porque uma vez que não tem mais lei, vai redimir a pessoa do quê? O sangue foi vertido para o perdão da quebra da lei. Da lei. Amém? É o segredo. As pessoas não entenderam o que é pecado. O que é pecado? Se ele não entender o pecado como uma transgressão da lei, ninguém peca. Pecado é quebrar um mandamento. É simples. Para você conseguir ser habilitado para dirigir um carro hoje, você precisa ter consciência do quê? Do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro estão as leis do trânsito do Brasil. Se você não conhece as leis do trânsito, você não está apto para quê? A ser habilitado. Para ser habilitado. Se você, vamos jogar isso hoje, para a Torá, para a Bíblia, para a Palavra de Deus, se você não conhece a Palavra de Deus, os mandamentos, a lei, você não está habilitado para ter a salvação. Certo. E mesmo habilitado, conhecendo as leis de trânsito, e se você começar a quebrá-las, a lei do próprio país, a Constituição diz que vão tomar a tua habilitação. Você perde. E você perdeu a habilitação. A condição de dirigir. Uma vez que você começa a quebrar os mandamentos e a lei, você perdeu a condição de salvação. Perdeu a salvação. É simples de entender. Pois não? Pode ler uma tese aqui que eu fiz? Pois não. Peço que vocês prestem bastante atenção. Não vai ser uma leitura muito extensa, mas vai ser eu acredito que vai ser bastante rica. Alguns dizem que no Éden não havia lei. E a lei surgiu depois do pecado de Adão. Em Gênesis Bereshit 3, versículo 5. Ora, de onde vem nossa definição de bem ou mal? Certo ou errado? Vem da Torá, da lei. Precisamos entender que no Éden, toda definição de certo ou errado vinham de Deus para o homem. Tudo que o homem sabia vinha de Deus. A Torá oral. Não havia outra fonte. O que Satã oferece a Eva é a oportunidade de ter outra fonte do bem e do mal. Assim, quando o homem come aquele fruto, ele está dando as costas à lei perfeita de Deus que estava em sua natureza, dentro dele. Por isso que a sua menorá foi apagada. E escolhe por ter a sua própria definição de certo ou errado. O homem quer, a partir de agora, ter suas próprias leis. Não é isso que vemos em nossas vidas, em nossas próprias vidas, no dia de hoje? Quando somos confrontados com algo que não queremos, alardamente exclamamos: na minha vida mando eu. Eu sei o que é melhor para mim. Eu não penso dessa forma. A semente do fruto do conhecimento do bem e do mal ainda corre em nossas veias e alimentando todo o nosso ego. E Yeshua veio para que a Torá de Deus se tornasse plena, estabelecendo a nova aliança, onde o segundo profeta diz, Jeremias: pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei a minha Torá dentro deles e escreverei em seu coração. E serei o Deus deles e eles serão o meu povo. No capítulo 31, versículo 33 de Jeremias. Ele fala sobre os dias de hoje, sobre a vinda de Yeshua. Através da graça de Deus, sou reconectado novamente a Deus. E sua lei passa a habitar no meu coração. Com efeito, não ando mais em iniquidade, sem lei, mas na justiça, na Torá. O propósito da nova aliança é restaurar o homem como ele era no jardim de Deus, no Éden, vivendo perfeitamente e naturalmente a Torá de Deus. Por isso, todos nós que amamos a Hashem e a seu filho Yeshua, cumpre os mandamentos e encontramos nele a vida, como diz o profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 11. Entreguei-lhes as minhas leis e lhes mostrei meus estatutos. Se alguém os obedecer, terá vida por meio deles. E pergunto, onde está a nossa emuná, confiança, fé? Sem confiança, não participamos da nova aliança. A confiança
não é apenas crença, mas também prática. Para o judeu, não existe diferença entre crer e praticar. Abraão creu em Deus, por isso saiu da sua terra e da sua parentela. Para o judeu, crer é obedecer. Observe, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim: entre as primeiras coisas que lhes ensinei, que vocês receberam, está a seguinte: o Messias morreu por nossos pecados, de acordo com o que diz o Taná, Escritura. O apóstolo aqui reforça a obra do Messias conforme as Escrituras. Então, a confiança no Messias é a declaração de que ele veio conforme a Torá. E os profetas declararam. Por isso, ele é o verdadeiro Messias, o primogênito de Hashem. Portanto, é impossível separar a confiança no Messias da confiança na Torá e profetas. Yeshua, o Messias, morreu por nosso pecado, para nos libertar da escravidão e nos perdoar. Ele nos reconectou novamente a Deus e a sua Torá. Através de Yeshua, a nova aliança é inaugurada e a Torá de Deus começa a ser escrita em nosso coração, como disse, acabei de ler em Jeremias. Mas, se meus pecados foram a causa de Yeshua padecer no madeiro, como posso ainda permanecer na prática do pecado? Assim, se pela graça que somos libertos e aproximados a Deus, é pela mesma graça que tem o entendimento dos mandamentos do Eterno. Não existe graça sem a Torá. Se eu continuo alimentando a semente do fruto do conhecimento do bem e do mal, querendo ter minha própria definição do certo ou errado, bem ou mal, e desprezando a Torá de Deus, eu automaticamente estou rejeitando a graça. Se você não aceita a Torá do Eterno, você está rejeitando a graça. Portanto, a verdadeira obediência à Torá é o fruto da fé, mediante ao entendimento dos princípios morais e eternos da Torá, e não do legalismo religioso. O legalismo diz que você precisa cumprir os mandamentos para ser salvo, mesmo que não haja entendimento. Mas a palavra nos ensina que é preciso ter confiança em Deus para cumprir legitimamente os mandamentos, para alcançar entendimento, para cumprir não apenas a sua forma, mas principalmente seus princípios eternos. Pois sem emuná é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. É a graça que faz o homem se aperfeiçoar na Torá. Portanto, não há como separar a Torá da graça. A Torá protege a graça, e a graça me faz andar em conformidade com a Torá. Então, se somos judeus messiânicos ou cristãos, devemos ser embaixadores para o mundo. E devemos conhecer e viver de acordo com as leis do reino que representamos. Pois assim cumpriremos o nosso papel descrito por Yeshua. Para mim poder pregar Yeshua, pregar o reino do Criador, eu preciso viver em conformidade com a lei de Deus, que é a Torá. Se eu não vivo em conformidade com a lei de Deus, eu não represento o reino dos céus. Amém. O reino de Deus. E Yeshua disse, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. Amém. Amém. Algum comentário? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que qualquer um de vocês não tenha entendido a respeito de lei e graça? Tudo certo, Denise? Claro, né? Tati? Ficou bem claro. Márcio? Bem? Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui nessa noite. O tema é muito polêmico, muitas pessoas não conseguem compreender, mas eu creio que cada um aqui que participou fez uma leitura, deu a sua opinião, e dentro daquilo que nós estudamos, que nós dedicamos muito às Escrituras, para que possamos assim passar para frente, ensiná-los com conhecimento de causa, e não simplesmente por especulação. Essa casa, a Kehilá Beit Shalom, tem por princípio ensinar a Torá, ensinar a Brit Hadashah, ensinar o caminho ao que devemos andar. Sabemos que o caminho, que é o caminho do meio, é Yeshua. Mas nós frisamos que para andarmos no caminho, precisamos de um corrimão. Por isso que as Escrituras dizem, não pendam nem para a direita, nem para a esquerda. E o corrimão é a Torá.
E o intuito nosso aqui nessa noite, nesse shiur, é apresentar a vocês esse paralelo, que os dois andam de mãos dadas, que é a lei e a graça. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero agradecer a presença de todos e quero agradecer aquele que está assistindo. Dê um like aí no YouTube, curte aí no Facebook, compartilhe para que pessoas tenham acesso a esse estudo tão importante, tão valioso, que é um esclarecimento fantástico nas Escrituras, que muitas pessoas ainda não compreenderam. Beshen Yeshua HaMashiach, em nome do Mashiach, que a bênção seja sobre cada um de vocês, para a honra e a glória do Kadosh Baruch Hu. Amém, amém, amém.